Tantas mudanças, tantos aprendizados, tantas ressignificações, tantas oportunidades. Hoje, conversando com Adeildo Nascimento, vamos falar mais sobre aspectos muito importantes para a nossa vida pessoal, profissional e familiar. Eu percebo que nas suas postagens, né, até mesmo no seu Instagram, que a gente acaba aprendendo muito pelos seus stories, enfim, uma série de conhecimentos que você também compartilha conosco, você sempre posta uma hashtag Primeiro as Mentes. E acredito que isso está muito voltado para a nossa mentalidade, para a nossa forma de pensar. Perfeito. E você sabe, tem algumas palavras aqui entre nós, né, que elas caem até na chacota assim, popular, vamos dizer, como o tal do mindset, né? O pessoal não aguenta mais ouvir falar de mindset. Mas no final das contas, essa é a realidade, né? O jeito que eu penso e o jeito que eu acredito, e o jeito que eu enxergo as coisas, produz, né, o output de comportamento que eu vou ter nessas diferentes situações. Então, desde o início, que eu comecei a trabalhar em desenvolvimento humano, e principalmente nos últimos 8, 9 anos que eu estou com a consultoria, para mim é claro que não adianta você tentar adestrar pessoas por processos, e isso as escraviza, e elas não fazem com a devida paixão, a devida crença e propósito. Então, adestrar pelo processo demora tempo, é custoso, é ruim, né? Pelo outro lado, quando você muda a mente das pessoas em primeiro lugar, os processos são implementados e adequados de uma maneira fluida, com um ganho de performance e de uma maneira saudável. Então, a minha crença de trabalho sempre foi essa. Primeiro a gente muda a mente para depois mudar os processos. E daí nasceu a hashtag Primeiro as Mentes. E é muito compatível, principalmente com esse momento onde nós percebemos que aquilo que era linear acabou sendo alterado de uma hora para outra. Até como você trouxe a questão da vida profissional com as casas em relação ao home office, onde nós precisamos nos reinventar até mesmo na forma dos nossos hábitos, questões que muitas vezes a gente deixava separado mesmo sendo um único ser, mas separava como se fosse possível entrar na empresa e deixar para o lado de fora algumas questões. E tudo isso veio intensificar e trazer que somos puros sentimentos. E os sentimentos são completamente voltados aí para o cuidado, para empatia e para uma linguagem que acredito que também vai ter uma palavra que vai estar cada vez mais forte, que é a questão do próprio amor, que é algo que a gente tem experienciado e que provavelmente vai fazer muito mais sentido para nós depois de 2020 dentro das empresas. Eu creio que sim, como a gente tinha falado antes, né? Ou seja, eu tenho uma certa preocupação inicial, porque eu acho que esses temas que nós falamos aqui, por exemplo, inteligência espiritual, ele ainda é conceito, muito conceito, na realidade da maior parte das empresas e na realidade da maior parte das pessoas. Então, eu tenho um certo temor de qual vai ser o resultado pós-pandemia dessa aceleração da quebra dos muros entre casa, trabalho, família. Então, assim, porque a gente já vinha com o mundo um pouco adoecido. Eu estou sendo até mais tranquilo, porque não é pouco, é muito adoecido, né? Então, efeitos de ansiedade, de psicossomatização de doenças, até o próprio suicídio vinculado ao trabalho. E isso tende a exacerbar também muito mais, ou seja, ele tende a piorar logo depois da pandemia. Recentemente, a gente já teve agora, mês passado, um post, uma matéria que foi publicada num post falando sobre os resultados da pandemia em termos de suicídio já no Japão. Porque no Japão, em novembro, os casos de suicídio foram maiores do que as mortes por Covid, dentro de um único mês. E o Japão já era o país que liderava esse ranking no mundo do trabalho. Então, tem um risco, né, justamente pelo fato das pessoas não estarem preparadas para essa quebra de muros entre família, trabalho, lazer, responsabilidade, sem estarem preparadas para isso. Então, é mais uma das vertentes que a gente tem que trabalhar para desenvolver
essas habilidades psicoemocionais e espirituais na vida das pessoas, para que no futuro, situações como essa que aconteceram da pandemia, que tendem a ser cada vez mais presentes no dia a dia da cultura e da sociedade, ou seja, crises de saúde, crises econômicas, crises políticas, que as pessoas não sejam tão afetadas por essa massa social, né? Que elas sejam mais autônomas e protagonistas, como você disse, do jeito que elas vivem, daquilo que elas acreditam, que elas imponham limites e que elas tenham, claro, o que elas têm como sentido e propósito de vida. Então, o que a gente fala hoje, o que a gente incentiva para que as pessoas se desenvolvam, já tem uma preocupação no futuro, né? Então, assim, as coisas vão ficar mais desafiadoras e nós temos que estar preparados para elas. E hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo conheceremos mais sobre esse assunto tão novo e tão impactante na nossa vida e na nossa carreira. Até lá! Mas eu acredito, como a gente está falando aqui reiteradamente, que todos esses sinais e o que vem acontecendo no mundo dão cada vez mais dicas e pistas de que esse é o caminho. Nesse ano foi um ano, eu estou dizendo que 2020 foi um ano de muita semeadura e que a gente vai colher isso, se Deus quiser, nos próximos anos, para o bem da sociedade, né? Você pode compartilhar conosco, então, como autor desse livro que realmente mexeu muito comigo, o que é essa inteligência espiritual?